Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Canal A Mais Podcast. Hoje o entrevistado é uma pessoa que tem uma experiência fantástica, já foi prefeito de Osasco, deputado federal, foi para o segundo turno como candidato a governador, milhões de votos no currículo. Estou falando aqui com muita honra com o professor e amigo Dr. Francisco Rossi. Quanta honra, doutor, que prazer recebê-lo aqui. A honra é minha, Alex, a honra é minha, muito bom te rever, né? Ver que você está aí atuante, nativa, isso é muito importante. Vai em frente, que o caminho é esse, viu? O caminho na área de comunicação é o que você está fazendo, é o futuro da comunicação, né? Tudo passa aqui, eu digo os jovens de hoje em dia, tudo na internet, conectados, e na verdade a comunicação passa pela rádio. Eu gostaria de entender um pouco, antes de chegar nesse tema, onde que o senhor nasceu, sua família, seus pais, sua origem? Eu nasci na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba. Meu pai era subgerente do Banco do Estado de São Paulo, que depois se tornaria Banespa, né? E ele foi montar uma agência na cidade de Caçapava, em 1940, quando eu nasci, e ali, eu nasci por acaso ali, né? Eu gosto muito de Caçapava, tenho carinho pela cidade, mas a cidade que eu tenho no meu coração, depois de Osasco, é a cidade de Agudos, onde eu passei parte da minha infância e parte da minha adolescência. Depois vim para Osasco, né? Então, Agudos e Osasco são duas cidades que eu amo muito. E gosto muito de Caçapava, gosto de Marília, que foi onde meu pai faleceu, né? Ele foi vítima, a violência já existia naquela época. Ele foi morto dentro do banco, como resultado do desentendimento que ele teve com um policial militar da Força Pública, né? E ele era uma pessoa muito educada quando não bebia, né? E quando ele bebia, realmente se transformava. E ele estava sóbrio, né? Ele tinha tido um desentendimento com esse policial um dia antes, num jogo de futebol, estava paisana, e aí no dia seguinte ele foi lá de uniforme e deu voz de prisão ao meu pai por algo que havia acontecido um dia antes, né? E meu pai, é claro, reagiu. Tiveram lá um desentendimento muito sério e ele teve a veia femoral seccionada por uma baioneta do policial. Foi transportado lá para a Santa Casa de Misericórdia, lá de Marília, e ali ele faleceu. Não sem antes, ele usava lá os torniquetes, tentando retardar, não tinha muito recurso naquela época, né? Ele quis falar com a minha mãe, quis falar comigo. Eu era o filho mais velho de 3, né? Estava para nascer o quarto, que a minha mãe grávida, ela acabou perdendo, né, o filho ali dentro daquela Santa Casa no momento que meu pai morria, né? E ele conversou alguma coisa lá com a minha mãe, depois falou comigo e pediu para eu tomar. Eu me lembro dessa frase, né? Eu estou indo embora, cuida da sua mãe e dos seus irmãos. Eu não sabia o que era a morte, não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas foi ali o último momento que eu tive com meu pai, né? Eu tinha 5 anos, a minha irmã 4, e o meu irmão já falecido, ele tinha 3 anos. Então foi um momento muito difícil para a família, né? Eu só vim entender bem mesmo o que aconteceu algum tempo depois, conversando com amigos do meu pai. E aí eu entendi, né? Ele não podia beber, bastava tomar
Assim me contam os amigos próximos dele, colegas de banco, que ele tomava um copo de cerveja e já se transformava, já queria. E porque nós vivenciamos essa situação dentro de casa e a bebida destruiu, né? Uma família com a esposa muito jovem e os filhos meninos, crianças, né? Então, eu sempre que eu posso eu falo mesmo, com muito carinho. Eu não tinha essa compreensão, eu tinha durante muitos anos eu fiquei com muita raiva de pessoas embriagadas. Hoje eu tenho compaixão por essas pessoas e eu sempre que posso converso com essas pessoas e sempre recomendo, né, para se afastar da bebida. Eu estava fazendo parte de uma comunidade cristã que lida com pessoas drogadas e pessoas que se relacionam com álcool, né? E eu fiquei durante 11 anos nessa comunidade e ali eu pude ver, né, ao vivo e a cores que representa o vício de drogas, né, em drogas com pessoas das mais variadas faixas etárias, né? E o álcool, né? O álcool é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Infelizmente a juventude tem assim entrado de cabeça quando o assunto se torna droga e bebida. Não é? Exatamente, eu falo muito sobre isso, eu tenho um programa de rádio, né? E é triste você, final de semana, você vai a um supermercado e crianças, né? Jovens de, sei lá, 13, 14 anos, eles compram sem nenhum problema bebida alcoólica nos supermercados e já começam a beber no estacionamento dos shoppings. Deveria ser proibido ou a lei também não se aplica? Não adianta ter lei se não houver fiscalização, e a fiscalização para esses casos é zero, né? Eu nunca vi um fiscal, alguém conversando com esse jovem, se dedicam a bebida alcoólica precocemente, e drogas então nem se fala, e começa assim precocemente, dentro da escola, com crianças de 10, 12 anos, já sendo convidadas a experimentar, né, algo, olha, isso não faz mal, né, e que pode significar o fim da jornada precoce também para essas crianças, né, que se envolvem com drogas. É uma pena, né, porque acaba perdendo a sua juventude, acaba sendo um mau exemplo, trazendo tristeza às famílias. Já falando em consciência social que o senhor está abordando aqui, quando que o senhor se deu conta de entrar na vida pública para defender o próximo? Esse problema na família pode-se dizer que mexeu muito ao ponto do senhor querer ajudar outras pessoas e despertou essa veia pública que o senhor tem? Não tem nenhum... Eu entendo que isso que eu vivi, né, precocemente não tenha nada a ver com esse gosto pela política. Foi alguma coisa que nasceu, né, no meu coração, porque quando meu pai faleceu em Marília, ele foi agredido dentro da agência do Banco do Estado, né? Tanto que a minha mãe recebeu uma indenização que permitiu ela comprar uma casa numa cidade a 100 quilômetros de Marília, que é a cidade de Agudos, que fica a 13 quilômetros de Bauru. E ela comprou uma casa no centro da cidade e um preço assim que ela, na época, depois a gente comentou, ainda eu criança não entendia bem dessas coisas, né? Mas ela comentou, puxa, era um valor tão baixo que eu comprei animada e pouco tempo depois, na primeira chuva forte que caiu, ela entendeu porque o preço era baixo, né? Porque a casa encheu d'água e a casa ninguém queria saber dela. Quem sabia não comprava. Foi uma compra ruim. Então a gente viveu assim alguns anos naquela casa, mas tinha esse lado que me impulsionou, me levou para a política, porque ficava a 60 metros de onde se instalavam os palanques para os políticos que passavam pela cidade, né?
Hugo Borg, Jânio Quadros, Adhemar de Barros, né? Eu comecei lá a ver os comícios e me empolguei assistindo grandes oradores, né? O Jânio tinha um estilo, o Adhemar um outro estilo, Hugo Borg, e sem falar em candidatos a deputados que também faziam isso, e a multidão, né, se aglomerava ali pertinho da minha casa. Então foi algo assim que me fascinou e eu me apaixonei pelo Jânio Quadros, né? Isso que eu ia perguntar. Era cativante? Era o meu ídolo, né? Então, e eu tinha muita facilidade desde criança para falar. E aí me convidaram, o pessoal do partido Jânio Quadros. Eu tinha também, o meu primeiro emprego foi numa rádio, ZYR50, rádio de Quantos anos o senhor tinha nessa época em Agudos? Quantos anos o senhor tinha? Naquele tempo, o menor podia trabalhar, né? Tá. Quando eu entrei na rádio, eu tinha 12 anos, eu fui registrado num livro, né? Eles me pagavam direitinho, e eu tinha essa facilidade. Eu era operador de mesa, eu não falava no microfone. Mas eu vendo ali os apresentadores falando, também eu me apaixonei pelo microfone, né? Então aí me convidaram para se eu puder tomar conta do comitê do Jânio Quadros. E tinha o som, e eles tinham dificuldade para arrumar alguém para ficar lá durante o dia, né? Aí eu falei, escuta, eu posso fazer a propaganda aqui. E eu comecei a falar no microfone, o pessoal lá adorou, né? Pedindo voto para o Jânio Quadros, né? Auro de Moura Andrade, Porfírio da Paz, né? Então, foi aí que começou realmente a minha já participação nesse processo como locutor de comitê no centro da cidade de Osasco. De Agudos. De Agudos. Está aqui na cabeça. Né? E de Agudos, posteriormente, o senhor já veio para Osasco? Vim. Logo em seguida eu vim para Osasco. Foi uma coisa interessante, porque eu, na verdade, eu sofri uma espécie de expulsão do ginásio onde eu estudava, né? Eu fui agredido por uma professora com aquelas réguas enormes de madeira. Antigamente, né? Tinha muito. Eu não tinha feito, eu entendi que eu não tinha feito nada. Ela veio e pediu para eu estender o braço, eu estendi, jamais eu esperava que ela fosse fazer isso. Ela me deu uma reguada muito forte. A professora? No braço, a professora. Tinha esse negócio, sabe? Tinha. Tipo palmatória e tal. Tinha. Ela deu uma reguada no meu braço, eu levei aquele susto, aí eu puxei a régua dela e também deu uma reguada no braço dela. Isso seria uma correção na visão deles, né? Pois é. Só que o senhor não sabia. Eu vi a reguada e na hora eu já vi que eu tinha feito a coisa errada. Aí na hora eu já fugi ali do ginásio, o muro era abaixo. Eu me embrenhei lá no meio do mato, pertinho da escola. Tinha um aterro que a estrada de ferro Sorocabana estava fazendo lá em Agudos. E eu fugi mesmo da escola. Foi um escândalo na cidade, né? Porque foi um acontecimento inusitado. Aí eu fui convidado, né, a deixar a escola, e a minha mãe, coitada, ela não sabia o que fazer. Ela se lembrou da irmã que morava na Cidade de Deus, né? Osasco era um longínquo bairro da cidade de São Paulo, né? E eu vim estudar em Osasco, e lá era durante o dia. Eu dormia cedinho, eu ia para a cama 9 horas, os meus irmãos idem, né? Minha mãe também ficava um pouquinho... Vida de fazenda, né? 9 horas na fazenda já todo mundo tá mais ou menos isso. É uma cidade de interior, não tem mais nada. Quando é 9 horas da noite, tá todo mundo em casa, todo mundo se preparando para dormir, né? E eu aqui, eu tinha a única vaga que tinha no terceiro ano, né, de ginásio, era no GEART, né? Que depois virou CEART, depois CENEART, né? E eu fui estudar à noite. Eu não conseguia ficar acordado, sabe? Eu dormia na sala de aula,
no começo os professores ficavam irritados, né, comigo. E depois acho que perceberam que era sono mesmo, né? Eu explicava, olha, eu sou do interior, né? Então fiquei 6 meses, voltei para o interior, né? Fiz o segundo semestre do terceiro ano ginasial, voltei para a escola, minha mãe conseguiu contornar a situação para a mesma escola. Fiz o quarto ano, quando eu me formei aos 14 anos, eu vim embora definitivamente para a Cidade de Deus, para morar com os meus tios, minha tia Águida, meu tio Fernando, que eu considero assim meus segundos pais, sabe? Segunda mãe e meu segundo pai. Então, foi assim que eu vim parar em Osasco, e aí eu já estava apaixonado por política, fui trabalhar, trabalhei no Bradesco, depois fui para Brombovelli mais tarde, e ali eu encontrei, todo mundo já tinha trabalhado no Bradesco, e fui assim, trabalhando em vários lugares e acompanhando de perto todo o processo político. Aí eu fui estudar em São Paulo, numa escola chamada Frederico Ozanam, na Praça Roosevelt, onde havia os maiores comícios políticos de São Paulo. Estava escrito na história. Olha, eu matava a aula e ia para os comícios, ver lá novamente Adhemar de Barros, Jânio Quadros, os grandes políticos da Hugo Borg, né? Então, algo assim que brotou no meu coração, e foi isso que me levou realmente. Eu já disputei a eleição ali dentro da escola para ser diretor lá do centro do Grêmio Escolar, né? Eu estava estudando para contador, me formei, né, contador, eu tenho esse diploma, né, consegui no segundo grau, que na época era colégio, né, era um curso colegial. E eu me apaixonei mais ainda, porque eu tinha professores no Frederico Ozanam, 2 professores que eram candidatos, me convidavam, né, escuta, você não quer dar uma mãozinha para mim, tá? Então, nunca nenhum deles ganhou a eleição, mas toda a eleição, os 4 anos que eu fiquei ali, 3 anos na escola, eu vi 2 eleições, e eles disputando 2 eleições, não ganharam, mas eram pessoas magníficas, e aí eu tomei gosto mesmo, e ganhei a eleição lá para o Grêmio Estudantil. Ah, o senhor ganhou? Eu era na chapa, né? Eu fazia parte da chapa que tinha o presidente, que era Rubens Malagoli, que é uma pessoa viva ainda hoje, meu amigo, e a gente de vez em quando a gente se encontra na casa dele, ali no Butantã. Mas olha que interessante, o senhor sempre foi galanteador assim, porque o senhor é bem apessoado, fala bem e tudo. Fico imaginando anos e anos atrás o senhor na escola, como que era aquele tempo em questão de namoro, de convivência? Existia campeonato também de intermunicipal, né, sala contra sala. Havia sim, mas o que eu mais me lembro... O senhor deu trabalho, resumindo? Não. Eu sempre tive boa memória, sabe? Era o tempo que eles classificavam os primeiros colocados, ia até 3º lugar. Eu era o campeão do 3º lugar no ginásio e depois no colegial também, né? Então, mas eu não estudava, eu tinha muita facilidade para apreender, né? Para ouvir e reter aquilo que estavam me ensinando, né? Os professores ensinavam. Eu me lembro muito bem dos shows assim, para arrecadar fundos para o Grêmio, para Grêmio mesmo, Grêmio Estudantil, que arrecadava com bailes, com shows, né? E ali também eu conheci um grande músico que depois foi tocar no conjunto RC7, Roberto Carlos, eram 7 músicos, e o guitarrista era o José Provetti, que foi meu colega lá do Frederico Ozanam. Mas ele era envolvido, assim, ele bebia além da conta, né?
e acabou falecendo precocemente, mas era um músico excepcional e que me ensinou, esse músico, a gostar do Elvis Presley, sabe? Elvis Porque Presley, ele imitava o Elvis Presley, que estava começando a vida como cantor, né? Começou em 53 e e ele imitava muito bem o violão, aquelas poses. Aí nessa escola um dia todos nós da nossa classe matamos a aula para assistir o filme, o primeiro filme do Elvis Presley, né? Olha aí. Ama-me Love Me Tender, né? Ali num dos cinemas da Rua Augusta, porque também a escola ficava pertinho. Então tem coisas assim bacanas que eu me lembro com muito carinho dessa fase da juventude minha e foi muito gostoso, mas eu não era assim, eu tinha as minhas namoradinhas e tal, mas nada sério, assim, mais sério. O que foi sério mesmo foi a minha esposa. O dia que eu a conheci, eu olhei assim e falei, essa que vai ser a minha mulher, para sempre. O senhor conheceu ela na escola ou foi em algum lugar específico? Não, foi um lugar específico. Eu gostava, aí eu já estava estudando ali no Seneart, porque ele saiu lá daquela rua Marechal Bittencourt e desceu para uma construção que o governo do estado fez ali onde está o Mercadão de Osasco, né? Uma escola grande, gigante, né? E aí nós descemos lá do CEART e já fomos lá para baixo já como Seneart, né? E ali a gente cabulava a aula e ficava numa lanchonete chamada Lanchonete do Tio, né? Que ficava em frente ao Cine Glamour, e em cima do Cine Glamour tinha vários cursos de uma escola, acho que era do Senai, acho que era Senai. E a minha mulher fazia curso de corte e costura, né? E esse dia que eu a vi, eu estava ali na lanchonete, quando eu vi aquela menina linda, né? Passou assim, com a outra amiguinha dela, a Nicinha. Olha, lembro os nomes. Eu não tive dúvida, eu convidei um amigo meu, falei, escuta, vamos conversar com essas meninas, só que eu vou conversar com aquela e você conversa com aquela, né? E ela não deu bola, viu? Ela olhou e apressou o passo, entrou no ônibus e eu entrei atrás. Entrou junto? Entrei, eu e um amigo meu, né? E nós fomos lá para o quilômetro 18, e aí eu consegui tirar algumas palavrinhas dela dentro do ônibus. Eu falei, escuta, posso te acompanhar até a sua casa? Falou, pelo amor de Deus, não faça isso, meu pai é uma fera, se ele me vê com uma pessoa desconhecida, ele é muito violento, de repente é capaz de te agredir, né? Aí eu fiquei assim, levei até a esquina, e foi aí que a coisa começou. E eu completei com a minha querida Ana Maria 54 anos de casados em maio último, dia 26 de maio. O senhor tem uma memória fantástica, mas olha que história, né? Você vê como é um destino. O senhor veio para Osasco, aí poderia ser uma punição, deu trabalho numa cidade, envia ele para outro lugar e na verdade ali começou o teu crescimento e ali estava a tua bênção, porque encontrou a mulher da sua vida, mãe de seus filhos, construiu uma família maravilhosa e dali nasce realmente a certeza que você tinha que ficar em Osasco. Pois é, Alex, você vê, isso é que eu chamo o plano de Deus para as nossas vidas, né? O plano de Deus para mim era Osasco, continua sendo Osasco, eu amo a cidade, tudo que eu tenho, que eu consegui, foi na cidade de Osasco. Hoje eu moro num dos residenciais aí do Alphaville, né? Mas a minha vida toda é Osasco. Eu vou lá todos os dias, chego cedinho lá na rádio, a Rádio Nova Difusora, né? E fico lá até o final do dia, às vezes até mais tarde, 8, 9 horas da noite, porque eu gosto daquilo que eu faço. Hoje eu posso dizer para você
que devagarinho eu fui me afastando da política e hoje eu amo muito mais rádio do que política. Isso que eu ia falar lá para entrar nesse assunto. O senhor, antes de ter a rádio, o senhor ocupou grandes cargos de relevância no setor público. O senhor foi prefeito de Osasco, foi deputado federal. Queria entender qual foi o primeiro partido que o senhor se filiou e como que nasceu esse desejo. O primeiro partido que eu me filiei foi a Arena, que era o partido do governo. Eu tentei, curiosamente, entrar, porque eu como líder estudantil, eu agitava muito lá na cidade, tive alguns problemas, né, com a polícia na época, porque bastava você fazer qualquer coisa e sendo líder estudantil, você era subversivo, né? Então eu tive 3 vezes probleminha, sabe? Nada assim mais grave, né? De ser detido, o que você vai fazer e tal. Eu era acusado de qualquer coisa que acontecesse. Houve uma passeata ali no centro de Osasco com estudantes. Eu nem estava entre os estudantes, era um outro movimento estudantil de esquerda. Eu nunca fui esquerda, eu sempre fui anticomunista, sabe? E, de repente, eu era o presidente da UEO, na União dos Estudantes de Osasco, e aí, de repente, vem a polícia na minha casa e me leva lá para a delegacia. Assim, sem mandato? Sem mandato, sem nada, né? Era um convite, você está convidado a nos acompanhar. De livre e espontânea pressão. Então, eu ia, né? Eu não devia nada. E deixavam lá, dormir lá, num banco. No dia seguinte mudava ali, um outro policial vinha, rendia o delegado. O que você está fazendo aqui? Me trouxeram aqui. O que você fez? Não fiz nada, né? Então vai para casa. Era assim, né? 3 vezes aconteceu isso comigo, né? Nunca encostaram a mão em mim. E uma dessas vezes, sim, eu agitei. Eu reuni um pessoal, porque a União dos Estudantes tinha ganho da prefeitura o direito de ocupar uma instalação em madeira que tinha sido uma escola no centro de Osasco, onde é hoje o Jumbo Eletroradiobras, e eu era o presidente da UEO. Eu estava me preparando para instalar a UEO nesse próprio, que era da prefeitura, né? E de repente a polícia, o 16º Batalhão, ocupou as instalações. Aí eu convoquei os estudantes e reunimos ali uns 200, 300 estudantes para tentar entrar assim à força, né, naquilo que nós tínhamos recebido legalmente, né, com um decreto do prefeito. E aí a polícia veio em peso ali, né? E eu era o líder, o Edgar Domingues, que é vivo ainda, e um terceiro colega nosso, que já falecido, né? Só 3 ficamos, né? E aí eles mandaram assim, acho que uns 200 policiais, sabe? Nossa, operação de guerra. Assim, e naquele tempo os militares andavam num caminhão ao relento, num banco comprido no centro e em cada lado tinha 20 policiais. Eram muitos policiais, né? E ali nos cercaram e me levaram juntamente, porque todo mundo caiu fora. Quando viram a polícia, falou: quem é o líder? Eu falei: eu vou dar uma de covarde aqui, eu não vou. Eu segurei as pontas ali, fiquei. E esse dia realmente foi mais complicado. E aí eu nunca vou esquecer isso. Quando foi umas 3, 4 horas da manhã, chegou o comandante do 16º BP, da Polícia Militar ali do Rio Pequeno, né? Que era o coronel Ubirajara Silveira, sabe? E ele, super, hiper educado, me tratou bem, tá? Eles estavam com receio de que nós fôssemos agredidos, né? A gente ouvia muita história
de agressão a estudantes e tal, porque já estávamos vivendo aquele momento do governo militar, sabe? Já estava vivendo. 1964 isso. Era muito violento essa época, doutor Rosa? Não, eu nunca sofri nenhuma violência. Não. Havia muita boato. Eu, francamente, não tenho nenhuma queixa do governo militar, muito pelo contrário. Havia segurança, havia ordem, você podia andar até altas horas da noite em qualquer lugar, você não era abordado por criminosos, assaltantes. Eu me lembro, tenho boas lembranças desse tempo. E nunca encostaram um dedo em mim, sabe? Então, embora eu na UEO eu tive um companheiro já falecido, o Espinosa, acho que você conheceu, né? Conheci. Ele era um homem de direita, sabe? E ele era o diretor cultural e eu o presidente. Eu que o convidei, olha, vem ser diretor cultural, ele topou. Era um moço assim super inteligente. E ele acabou entrando no movimento de esquerda, e aí sim entrou naqueles cartazes de procuras. E o Cláudio, José Cláudio, me foge o sobrenome, que foi um outro também que era diretor da UEO, que também optou pelo movimento clandestino contra o governo, né? Então, por isso, qualquer coisinha eles vinham para cima de mim, sabe? Escuta, eu ainda aluguei a casa para o Cláudio, Cláudio Cubas Teles, né? E ele acabou... Esse foi torturado, a mãe dele, um dia eles apareceram lá na casa, que era minha, né? E levaram a mãe lá para um dos quartéis e ali submeteram ela a um constrangimento, deixaram a mãe nua. Nossa. Né? Então, houve esse tipo de coisa. Realmente foi muito desagradável, muito chato, né? E o Cubas Teles um dia pegaram ele, né? Pegaram e torturaram, mas ele conseguiu fugir, se refugiou no exterior. E depois, com o governo do Figueiredo, houve anistia total, restrita, né? Foi aprovado. O presidente general Figueiredo sucedeu o presidente Geisel, né? Que preconizava, né? A anistia total e restrita, né? E no Figueiredo isso aconteceu. E eu também fui um dos líderes, eu já deputado federal, e coordenei os deputados que eram contra, né? Eu trabalhei, visitei os presos políticos, porque Osasco ele sempre teve um histórico de pessoas que sempre lutaram pela democracia, pessoas que... O Ibrahim, né? Que acabou indo também para o exterior, né? Se refugiou no exterior. E com a anistia eles voltaram, mas alguns acabaram ainda indo para a prisão. E eu, como deputado federal, eu lutei muito para que se aprovasse aquela anistia. E, curiosamente, veja o que é, né? Hipocrisia, não vou citar nomes aqui, deputados que eram de direita me censuraram por eu estar trabalhando, né, pela anistia, me censuraram porque eu fui lá naquelas concentrações de São Bernardo do Campo, em frente lá à igreja matriz lá de São Bernardo, e dizendo que eu era da Arena, mas era assim, de esquerda dentro da Arena. Então eu tive problemas com colegas que eram da Arena e que depois acabaram indo para outros partidos, né? E chegando ao governo, e aí se posavam assim de pessoas que defendiam a democracia. Mas quando eu estava lá lutando, né, pela anistia, que foi aprovada, graças a Deus, né, eles estavam contra e me censurando. Eu tive até a sensação que eu seria expulso do partido. Mas eu consegui administrar bem a situação. Eu tinha um bom relacionamento com o presidente Figueiredo, e foi o Figueiredo que acabou dando a concessão da rádio, né? Isso Nova foi a Difusora. pergunta da rádio. Que aí o meu sonho era ter uma emissora de rádio, né? E nessa época foi um grande feito, porque
transmitir via rádio, porque primeiro é a televisão número 1 no Brasil, ainda hoje continua sendo o principal canal de comunicação. Segundo é a rádio, terceiro vem as mídias sociais. Certo. Isso hoje, né? Imagino na época, como que foi o senhor entrar nesse mercado como empreendedor? Olha, veja que coisa, a gente não tem bola de cristal, né? Na época, eu me elegi lá na Câmara Federal o primeiro vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão lá da Câmara Federal, né? E ali eu briguei mesmo para conseguir e acabei conseguindo, porque tinha um presidente da Câmara que não gostava de mim com essa ideia. Não, esse cara é de esquerda, não sei o que e tal. Tá assim, enrustido aqui dentro da arena. Eu nunca fui de esquerda. Tá. Eu continuava sendo uma pessoa anticomunista. Eu não posso dizer que eu era de direita, porque a direita nunca teve um contorno definido aqui no Brasil. Quem deu voz agora à chamada direita é o Bolsonaro, né? Porque a rigor, nunca houve, pelo menos desde que eu me tornei político, no meu tempo nunca houve uma direita. Houve aquele partido do Plínio Salgado, né? Que os integralistas, partido integralista, que era de direita, mas era um arremedo do nazismo, com alguns gestuais até, imitando o nazismo, era bem de direita, mas não teve expressão maior aqui no Brasil. A direita hoje tem sim expressão, e isso realmente o Bolsonaro deu voz a essa direita, que é mais conservadora, sabe? São mais patriotas, amam os símbolos nacionais, sabe? São pessoas que prezam a família, são valores que a esquerda não está nem aí com isso, essa que é a verdade, né? Então, o rádio foi muito interessante. Eu, como vice-presidente, primeiro vice-presidente, era o Djalma Marinho presidente. Era um grande jurisconsulto do Rio Grande do Norte. Mas ele estava já com 80 e poucos anos e muito enfermo. Então, o presidente da comissão era eu, né? E confesso que eu sofri muito para presidir a sessão, que havia gente que fazia oposição severa ao governo e tumultuava muito as sessões que eu presidia, né? Qual a idade o senhor tinha? 38 anos. Foi o primeiro mandato como federal? Não, como deputado federal. Foi o primeiro mandato. Eu me elegi com 32 anos para prefeito. Graças a Deus foi uma boa administração e eu acabei fiquei entre os mais votados na outra eleição para deputado federal, né? Tanto que eu me elegi também em dobrada ao meu primo, que tinha sido meu secretário de Fazenda, o Zupo, Carlos Fernando Zupo. Então eu me elegi federal e ele estadual. Então eu me tornei amigo lá na Câmara do Petrônio Portela, que era o ministro da Justiça. Então o Petrônio Portela era um gênio político, né? Com certeza ele seria, se vivo fosse, o presidente indicado pelo Figueiredo e tinha tudo para ganhar. Mas aí sofreu um infarto e foi mal, assim, não fez o tratamento de emergência adequado, né? Ele acabou falecendo quando estava sendo trasladado para São Paulo, né? E aí surgiu aquela frase, né? Que o melhor hospital do Brasil, de Brasília, chama-se Ponte Aérea, porque ele, no Hospital Santa Lúcia, ele não recebeu o tratamento adequado e acabou falecendo. E eu fiquei muito triste porque ele foi realmente aquele que brigou para que eu tivesse a rádio. O Golbery tinha algumas dúvidas do meu posicionamento político, eu conversei com ele várias vezes, mas eu notei que ele não nutria muita simpatia por mim. Mas eles tinham que me engolir porque eu estava nessa condição de ser o primeiro vice-presidente
da Comissão de Constituição e Justiça. E aí o Pedro Portela um dia me convida para ir ao gabinete dele, eu fui, ele falou: Rossi, eu tenho duas opções de rádio para você. Eu tenho uma FM de grande potência, né? Mas ninguém quer saber de FM. Veja como são as coisas. Olha, né? Só. E tem uma AM de 1000 watts e justamente essa AM é de Osasco. E a gente vai ter que fazer uma espécie de concorrência, mas que a rigor é uma habilitação dos interessados e você tem preferência entre esses interessados por ser do governo, por ser nosso amigo. Então foi assim que eu ganhei a concessão da rádio. Olha que interessante. Da Rádio Difusora Oeste, que agora se tornou Rádio Nova Difusora, né? Nova Difusora. Então, se eu tivesse pego a rádio que me ofereceram naquela época, ela seria uma das mais potentes do Brasil. Uma Jovem Pan. É por aí. Só que eu sempre digo, eu não tenho vocação para empresário. A minha vocação realmente é para a política, para o rádio, e gosto muito de escrever, né? O senhor lançou alguns livros, mas eu queria falar antes do livro, o senhor como prefeito, qual foi a sua votação e qual o legado que o senhor deixou? Olha, eu acho que eu fiz uma boa gestão. A primeira eleição eu ganhei na soma das sublegendas, né? Como havia só 2 partidos, o governo inventou algo assim muito interessante, uma engenharia interessante. Cada partido tinha as chamadas sublegendas para a eleição majoritária. E isso valia para as prefeituras. E eu trabalhei, lutei, ganhei uma convenção municipal da Arena e acabei tendo uma sublegenda para disputar a prefeitura. É aquilo que eu disse. Eu tentei entrar no MDB porque eu tinha um bom relacionamento com o prefeito do MDB, que era o professor José Liberati, que se elegeu prefeito e cumpriu o mandato, e logo no primeiro 6 meses depois que ele cumpriu o mandato, ele foi a uma pescaria lá em Mato Grosso e acabou contraindo lá uma malária, trataram como sendo uma gripe e ele morreu, sabe, no hospital, ali no centro de Osasco, que era o Hospital São Germano, né? Ele morreu ali, foi muito triste. Eu tinha boa amizade com ele, e ele sentia o trabalho que eu fazia como líder estudantil. Ele me convidou um dia para visitá-lo lá no gabinete dele e me convidou para ser diretor da educação em Osasco. Eu falei: olha, eu quero 2 coisas, né, para estar com o senhor e tal. Ele falou: mas o que você quer? Eu falei: eu quero a garantia de que eu vou ser candidato a prefeito em uma sublegenda e quero ser o secretário da educação. Diretor não tem a força do secretário, eu quero ser. Ele falou: não, mas aí já tem o secretário, tem os acordos políticos, eu posso te dar a diretoria. Aí eu agradeci e fui procurar a Arena. E a Arena estava super disponível, porque não tinha muito espaço em Osasco, né? Tá. Ali, Osasco era o centro da oposição que se fazia o governo militar, né? Tinha uma história. A Arena representava os militares, a MDB representava a democracia. Aí eu me filiei à Arena e fui, assim, bem tratado no plano municipal. O Laudo Natel era o governador, que tinha sido diretor lá do Bradesco, onde eu tive o meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu era aprendiz de contínuo, né? E eu trabalhava no primeiro prédio construído como sede do Bradesco. Era um prédio de 2 andares, né? E ali
no primeiro andar estava a diretoria do banco, né? E não havia divisória, eram balcões separando uma seção de outra, imenso, era grande mesmo. E eu fui trabalhar como aprendiz de contínuo ali, servindo na inspetoria do banco, cujo chefe dos inspetores era o Lázaro de Melo Brandão, que no futuro, não muito distante, se tornou presidente do banco, né? E já no fim da carreira dele como bancário de carreira, né? Ele foi o presidente do conselho e foi um grande amigo, um grande irmão, assim. Eu tinha o Brandão como, assim, uma pessoa que eu admirava, realmente foi um pai para mim, sabe? Tudo que eu precisava de empréstimo, não tinha problema, ele liberava, viu? E paga como quiser, tal. Ele era realmente, ele me admirava, sabe? Assim, achava que eu era um lutador e nos tornamos grandes amigos. Eu senti muito a morte dele, que aconteceu há pouco tempo, há uns 3 ou 4 anos. Então ele era um grande homem. E ali naquele prédio, eu me tornei amigo também do Laudo Natel, que era um dos diretores, né, do banco. Tá bom de amigo, hein, doutor? Posteriormente, pois é. E conheci toda a direção do Bradesco, porque eu servia a inspetoria, que era ao lado da diretoria, e de vez em quando o Amador Aguiar me chamava, algum diretor me chamava, olha, leva lá esse papel não sei aonde. Era assim que eu comecei a ter contato com essas pessoas, e o meu tio era um funcionário importante também lá do banco, o Fernando Botelho, né? E morando ali, na Cidade de Deus, sabe, são coisas assim maravilhosas que aconteceram na minha vida, e aí eu vejo que realmente o plano de Deus é perfeito, sabe? É perfeito. Todos nós temos um plano que foi preparado por Deus antes, eu creio nisso, que nós fôssemos gerados nos ventres de nossas mães. Eu creio nisso. O senhor já foi escolhido, né? Quando o senhor foi prefeito, que lembrança boa o senhor tem da cidade? E algum projeto específico te marcou muito? Um projeto que me marcou muito foi a escola especial. Eu tinha direito a morar numa mansão que a prefeitura tinha, sabe? Eu oferecia, o prefeito se elegia, ia morar na mansão com muitos funcionários, acho que tinha 14, 15 funcionários, uma área lindíssima onde é hoje o Parque Chico Mendes. Eu transformei aquilo do lado, assinei, né, esse decreto criando o Parque Chico Mendes lá em Osasco. Mas eu não me sentia à vontade para morar num lugar chique, né, com aquela casa linda, enorme, né, aqueles móveis maravilhosos, né. Eu fui lá ver e falei, não, isso não é para mim, não. E havia uma escola, sempre me chamou a atenção, crianças especiais, né? E eu sabia que tinha uma escola instalada assim precariamente. Parecido com a ACD, Escolas Especiais. É mais ou menos isso, mas eram pessoas com deficiência física e mental, né? E a CD é mais pessoas, eles atendem pessoas também com deficiência física, mas dão assistência assim, médica e também assessoria no que diga respeito a equipamentos, né, perna mecânica, cadeira de rodas e tal. Então o que eu fiz? Eu peguei essa escola e instalei na mansão dos prefeitos, né? Olha aí. Foi um negócio assim espetacular, eu nunca vou esquecer. Porque as crianças, que eram crianças, hoje a escola existe, crianças daquela época que tinham 8, 10 anos, estão até hoje, né, numa outra escola diferente, com essa legislação da inclusão, que é um negócio, na minha opinião, furado, né? Na prática não funciona. E ali nós instalamos essa escola que passou a ser uma referência nacional, porque
quando eles se viram naquele ambiente de muito verde, tinha um lago maravilhoso, cisne nadando naquele lago, era um negócio, pedalinhos, é uma coisa linda, né? Até hoje é muito lindo. Aquelas crianças evoluíram de uma maneira incrível, né? Depois partimos assim para a profissionalização dessas que tinham alguma aptidão. Olha, essa foi, na minha opinião, a coisa que mais tocou meu coração. Uma marca no social. No segundo mandato, eu construí a maior escola para crianças especiais do Brasil, né? Que se tornou uma referência nacional, né? Então, eu sempre tive esse olhar, sabe, para crianças com deficiência física. E o que eu me lembro, no segundo mandato, me ocorreu de construir um viaduto para resolver um problema de trânsito horrível que tinha ali no coração de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, né? Principal avenida da cidade. Eu fiz uma viagem a Barcelona e vi lá um viaduto lindo, maravilhoso, que tem talvez um terço do tamanho que tem o de Osasco. Eu levei essa ideia eu vi que tinha um projeto lá com 16 pilares de concreto. Eu falei que existia isso nos arquivos lá da prefeitura. Eu falei, pô, se a gente for construir um negócio desse, é um trambolho, né? 16 pilares para sustentar. Então eu sugeri para um amigo meu que tinha relacionamento com o ZIMEC lá de Minas Gerais, se eles teriam condição de desenvolver um projeto semelhante a esse viaduto que eu vi em Barcelona. E eles desenvolveram aquilo que é hoje o símbolo da cidade de Osasco, que é o viaduto metálico, né? Reinaldo de Oliveira, muito bonito. Que era o presidente dos emancipadores de Osasco. Então, está lá o viaduto, 30 anos vai completar agora, né, em dezembro. Está moderno como se fora projetado ontem, né? Está muito moderno. Considerado uma obra de arte. É o segundo vão livre em terra do Brasil, continua sendo. Já há 30 anos era e continua sendo, né? Então eu tenho assim, eu passo ali, eu fico orgulhoso porque eu assisti tudo, né? Nascendo. Como é que construiu, porque ele foi pré-construído, projetado e pré-construído na UZIMEC, lá em Minas Gerais, né? Eu fui lá 2 vezes, acompanhei depois a vinda das peças, né, para serem montadas. Eu vi construir as fundações, são prédios assim, equivalentes a prédios de 8, 10 andares para baixo da terra. É um negócio. Nossa, que estrutura. Maravilhoso. Quer dizer, não vai cair nunca, problema de estrutura não tem. Bom, tudo que é do homem, se não houver manutenção, né? Isso é verdade. Às vezes eu fico preocupado, né, quando eu vejo uma péssima manutenção. Asfaltaram outro dia com um asfalto inadequado e já está tudo esburacado, questão de dias, né? Então, porque tem que haver, não é um asfalto, é um tipo de emborrachamento especial. Então ninguém procurou o lugar certo para fazer o recap ali. Fizeram com asfalto normal, mostrando assim muita incompetência, sabe, para fazer a manutenção. Mas tudo bem, isso é o leito carroçável do viaduto. O que você tem que estar de olho é na estrutura que sustenta, né, o viaduto. O senhor acha que foi mais difícil ser deputado federal ou ser prefeito de Osasco? Mais difícil, porque você tem que entrar no jogo ali ou você some, né? Mais difícil ser prefeito ou deputado? É mais agradável, não vou dizer que é mais fácil. Mais fácil é você ir lá para Brasília e ficar na zona de conforto, né? Quem não quiser fazer nada pode, né? Mas quando você quer fazer, você tem que... É difícil você aprovar alguma coisa, e quando você não reza na cartilha do governo... O senhor disputou o governo de São Paulo e foi com o saudoso Mário Covas para o segundo turno. Foi. Nesta época,
em todas as TVs do país, o senhor estava lá debatendo as suas ideias. Então, tendo opinião, te levou para um segundo turno. E Mário Covas tinha uma audiência muito grande. Ele era um mito, né? Mito, e enfrentar mito, e pior, né? Eu enfrentei um mito com o presidente do partido dele já eleito no primeiro turno. Aí fica mais difícil. Então eu tive que enfrentar o Covas e o Fernando Henrique, já eleito presidente. Então você imagina a dificuldade que eu tive. Para começar, eu tive que fazer um empréstimo bancário no Bradesco. Né? É Brandão? Ô Brandão! Ué, exatamente o Brandão. Ô Brandão, me ajuda Brandão, aí. Socorro, Brandão. E ele me emprestou dinheiro para eu pagar o maqueteiro. Eu só fiquei nos estúdios, gravando programa e televisão, né? Eu não tinha recurso para poder fazer a campanha, eu dispensei todo mundo, né? do meu comitê, e fiquei só nos estúdios, né, da TV, da agência, né, de publicidade que gravava os programas. Eu tinha uma pessoa muito competente no marketing e acabei tendo quase 7 milhões de votos. E eu ganhei em todas as cidades da Grande São Paulo, perdi só para a capital e em algumas cidades do interior eu ganhei, mas também a soma dos votos do interior contemplaram o Covas, que ganhou por 1.200.000 votos. Nossa, foi muito apertado, pequena. Foi pequena. Eu acho que se eu tivesse mais uns 10 dias, eu teria ganho a eleição só na televisão. Sabe? Aquilo alterou muito a sua vida, porque disputar contra o Mário Covas te causou uma exposição muito forte na imagem também. Então tem um lado positivo. Eu sou preletor de uma associação cristã chamada Adonep, que está no mundo todo, né? Então, curiosamente, os interiores dos estados do Norte e Nordeste, lá na Bahia, quem chegava falando e disputando eleição para o telespectador eram os candidatos de São Paulo. Olha. Porque não tinha essa abrangência que hoje tem, né? As TVs das capitais têm uma rede que cobre o estado, mas naquela época ficava só na grande capital ali, né? No entorno das capitais. Interesse das emissoras, né? Não tinha então, retransmissão. Eu vi que foi uma coisa de Deus, eu relato isso no meu livro. Eu tive um chamado de Deus para ir a uma cidade do interior lá do Ceará, e eu falei, até na primeira viagem que eu fiz com um amigo meu, 2 amigos meus, né? O Falcione e o Marcelo. Nós fomos lá para o Nordeste, porque havia uma seca terrível, tinha gente morrendo de fome, de sede. E eu fui logo depois, né, de uma das eleições que eu disputei, e eu falei, olha, eu não diga que eu sou político lá em São Paulo e tal. E aí, quando eu cheguei na cidade, eu estava andando assim, passou um moleque, né, andando de bicicleta. Oi, Rossi, tudo bem? Eu fiquei bobo. Você falou, mas quem é você, né? Será que é lá de Osasco? Esse rapaz está morando aqui? Aí aqui eu fui andando e muita gente me abordando. Poxa, Rossi, o que você está... Então, eu era um nome na cidade por causa da televisão. Em Jaguaruana, 200 quilômetros de Fortaleza, né? Então, eu fui lá para fazer um trabalho social. Eu achei que ficaria uns 3 meses no máximo, acabei ficando 3 anos. 3 anos. O senhor fez também um trabalho social fora do país? Chegou a viajar? Eu viajei muito fazendo preleções. Trabalho social fora do país eu nunca fiz. Mas eu viajei todos os países, praticamente todos da América do Sul, todos os países da América Central, menos eu não fui para Cuba. Eu fui para a Europa, para a África, para os Estados Unidos, e cheguei a receber convite para ir também para a Índia e para a China. Mas acabei não indo por questão de guerras localizadas. Eu deveria ir naquela região lá de Caxemira, na Índia,
E aí o governo indiano não deu garantia de vida, né, para nós. Pô, Queríamos... aí não dá, Não, pô. eu topei. Falei, eu tô na obra do senhor, eu topo. O senhor topou? Mas eu falei, eu vou. Mas aí o próprio presidente da Donep, que era meu amigo Custódio, já falou, Rossi, nós temos que ser prudentes, né? Então, eu admiro o seu entusiasmo, porque a Bíblia fala, né, que a gente, defendendo, né, o direito das pessoas de terem acesso à palavra de Deus, se for preciso dar vida, qual o problema, né? Então, mas depois eu vi que eu estava sendo meio irresponsável mesmo, mas eu iria, sem nenhum medo, sabe? Eu iria, não fui. Mas tive problema depois para receber o dinheiro de volta da passagem, porque é um trabalho voluntário, né? As pessoas fazem a Donep, elas pagam para fazer esse trabalho. E evangelização através de testemunhos, não de pregação, né? E como que nasceu o Rossi escritor? Depois que eu me tornei cristão, eu tinha muita vontade de ver um milagre, experimentar um milagre. E eu até falava para Deus, o primeiro milagre que eu quero ver que seja comigo, porque eu tinha síndrome do pânico, né? O senhor tinha? Tinha síndrome do pânico, para mim era um inferno aquilo ali, principalmente na Constituinte, sabe? Porque quanto mais estressado você fica, você mais tem as crises de pânico, né? E eu tinha aquelas crises que duram um pouco, né? 15, 20 minutos, uma vez por dia, pelo menos, eu tinha. Qual a reação quando você tem essa síndrome? Você quer se esconder, você quer ficar isolado, sumir do mapa. Então, às vezes eu estava eu era um dos relatores da Assembleia Nacional Constituinte, eu relatei sistema eleitoral e partidos políticos, que era um tema palpitante, né? Todo mundo querendo saber quantos anos ia ter o Sarney, se 4, 5, 6 anos, né? Então eu era muito procurado, os relatores todos eram, né? Eu era um dos mais procurados por causa do tema. E com isso, realmente virou um inferno na minha vida, porque às vezes eu estava em meio a uma entrevista e eu percebia que eu ia ter essa crise e eu encerrava abruptamente assim, olha eu tenho que ir lá no meu gabinete, desculpe. Então eu era visto assim como um cara meio estranho, sabe? Eu ia correndo para o meu gabinete, às vezes chegava lá, tinha gente lá me esperando. Pelo amor de Deus, vocês dão licença, eu tenho um negócio urgente aqui para fazer. E eu queria ficar sozinho, punha todo mundo para fora, inclusive os funcionários. E o que eu fazia? Eu queria um local para me esconder. Nossa. Eu entrava no armário que eu tinha lá no gabinete, sabe? Para estar no escuridão total, sabe? Aí eu ia acalmando. No armário? Eu tinha isso desde que eu era criança, só que foi piorando com o passar dos anos. E eu tive uma experiência com Deus, eu pedia, né? Eu quero ver o primeiro milagre, eu quero me livrar desse negócio, meu Deus. E aí um homem de Deus falou, olha, o dia que você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, você vai se livrar desse mal que você tem, né? Que é um mal de cunho psíquico, psicológico, né? E foi o que aconteceu o dia que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu só fui perceber que eu estava curado uns 20 dias depois que eu comecei a reparar, mas não está dando mais as crises, né? E um ano passou, 2, foi um negócio assim maravilhoso na minha vida, né? Nunca mais eu tive esse tipo de coisa, né? Terrível, que muita gente tem. Acho que 3% da humanidade hoje vive às voltas com esse problema. Nossa, né? É muita coisa, levando em consideração que tem mais de 7 bilhões de seres humanos. O senhor está falando de 210 milhões de pessoas, mais ou menos, com esse problema. Parece brincadeira, mas é seríssimo. É muito sério, porque leva as pessoas, às vezes, ao suicídio, né?
É um paradoxo, a pessoa tem medo de morrer, mas chega um momento que ela fala, é melhor morrer mesmo, eu me livro ficar disso, com isso. Né? Imagina só, o senhor tinha então um armário que o senhor usava, porque com essa situação... Eu já deixava ali, tipo de guarda-roupa, né? Aí eu fechava, ficava escurinho, e aí ia me acalmar. É um negócio assim, hoje eu dou risada. Dá pra ir. Armário, doutor. Na época era um verdadeiro inferno na minha vida, né? Tá. E graças a Deus, Deus me curou e tenho uma saúde fantástica. Né? Durmo pouco, não tenho necessidade de dormir muito e tenho uma saúde assim fantástica, graças a Deus. Memória boa, escritor, chefe de família, foi deputado, foi prefeito. Doutor, de tudo que o senhor passou, um fato bom que fica a sua memória, que te marcou, e um fato que gerou um dissabor. Pois é, o dissabor era essa situação que eu vivia com a síndrome do pânico, né? Eu dava muito vexame, né? Corria das entrevistas, porque é um tipo de... No namoro, por exemplo. Isso. Eu queria esconder isso da minha esposa, né? Então, que era minha namorada, depois noiva, né? Quando eu sentia que ia dar, eu tinha que sair. Olha, eu tenho um compromisso. E largava ela lá, eu namorava na casa dela. Eu saía correndo, que nem doido, e tinha que ficar o mais longe possível para ela não ver, porque você perde a cor, a mão fica gelada, Nossa. Você acha que vai morrer, é um negócio terrível, né? Você quer beber água e não consegue beber. Era assim comigo, e é um perfil desse comportamento. Tem pessoas que têm a síndrome do pânico, agem de maneira diferente, pessoas que querem ficar no escuro, sobe numa cama e não desce nem para ir ao banheiro, né? Então é terrível isso aí. Tem várias facetas a síndrome do pânico. E eu experimentava essa faceta cruel, né? Desses ataques de síndrome do pânico, que duravam aí 15, 20 minutos, mas para mim era uma eternidade. Nossa, sabe? 15, 20 minutos, uma situação dessas... Uma eternidade. É como se você estivesse morrendo durante 20... Só que eu vou morrer, só que você não morria nunca. É um negócio assim. Aí quando voltava você pensava, o que aconteceu? Puxa vida, eu tenho que me controlar, eu tenho que fazer alguma coisa. Tomava medicamentos, né? Mas não adiantava, né? Eu me enchia de medicamentos para evitar aqueles calmantes, né? Eu percebia que eu me enchia de calmante, não funcionava, eu tinha aquela coisa gerada, né, pela crise. Aí quando passava, aí vinha, eu queria dormir, porque aí o remédio fazia efeito no seu corpo relaxado, né? Então francamente, era terrível. Foi uma libertação mesmo. Então isso foi uma libertação. Isso foi algo assim que atormentou a minha vida desde criança, né? Até aos 53. Nossa, foi por anos e anos. Lá no Congresso, quando você era, como se diz, que assumiu a vice-presidência, que é um cargo muito importante, também aconteceu de você ter que sair? É interessante. Eu tinha crises mais fracas, sabe? Mas tinha. Não era uma coisa assim, durava, era exatamente 15, 20, 25 minutos no máximo, né? Mas não era uma coisa assim tão forte. Então, com o passar do tempo, estava piorando, sabe? Ia piorando as crises. Ia pensar até em desertar da vida, sabe? Meu Deus, foi sério mesmo. Mais viver com aquilo. Foi sério. Então, o melhor caminho foi ter encontrado Jesus. Até a eternidade eu vou ser grato a Deus que me libertou disso, sabe? Não quer dizer que se alguém que sente isso, aceitar Jesus, vai ficar curado, porque Deus trata cada pessoa de uma maneira completamente diferente, né? Mas comigo aconteceu assim. Eu fui curado sem tomar remédio, sem nada. Foi a mão de Deus mesmo na minha vida que me libertou disso aí. E um fato positivo que te marcou? Um fato positivo, o dia mais feliz da minha vida foi o dia
que eu me casei. Olha que legal. Nunca vou esquecer o dia do meu casamento, porque ela sabe aquele amor mesmo pela minha esposa. Graças a Deus, eu não tinha Jesus na minha vida. O casamento meu, no decorrer dos anos, foi realmente se deteriorando, né? E o culpado era eu, né? Com certeza. Só que você arruma desculpa, não, o culpado é a Ana Maria, não eu. Mas hoje eu vejo que o culpado do mau relacionamento que nós tivemos durante alguns anos fui eu, né? Então, mas no dia do meu casamento era aquele amor mesmo, aquela paixão. Então eu lembro do meu casamento e olha, foi uma festinha mambembe, viu? No fundo, foi uma festinha bem com churrasquinho, com um barril de chope, sabe? No fundo de uma casa onde eu morava, casa alugada, né? E o vizinho falou, não faz muito barulho. Não, na minha Então foi muito assim, mas para mim foi o máximo aquilo lá, sabe? E aí eu me lembro que nós encerramos a festinha mais cedo, eram umas 10 horas. Eu peguei o Fusquinha todo remendado, eu tinha batido o carro uns dias antes, consegui remendar, cada parte do Fusquinha tinha uma cor diferente, e fui fazer a minha lua de mel, né? No sul do país. Eu fui para Gramado de Fusquinha. Gramado. Né? Então foi o dia, esse dia do casamento. Eu tenho um filme desse. Eu consegui um amigo meu de um jornal que tinha uma máquina de filmar. Ele era o cinegrafista do jornal e punha na televisão, né, os filmes dele. E ele falou, você me dá aí um dinheiro para comprar aí o celuloide, né, a fita. E eu dei, ele foi lá e filmou. E eu adoro assistir esse filme, sabe? Que gostoso. É muito bacana, é curtinho, né? Acho que dura uns 4 minutos no máximo. Mas até hoje eu me lembro do dia do meu casamento como o dia mais feliz da minha vida. Que gostoso ouvir isso, né? Que invoca a valorização da família, memórias, que infelizmente hoje muitas pessoas não dão valor a isso. E na verdade o que fica é o legado do respeito, que valeu a pena construir essa família que é sólida. E eu vejo isso na filha do senhor, Ana Paula Rossi, uma das, né? A família toda bem criada, que está seguindo também o caminho da vida pública e tem grande futuro. Vereadora, 3º mandato. Mas você vê que coisa interessante. Eu fui católico até os 53 anos, né? Esse casamento meu, eu estava tentando arrumar alguém que cantasse no casamento, sabe? Eu tinha muita amizade com uma vizinha minha na Cidade de Deus. Aí ela falou, eu sabia que ela cantava num coral, sabe? Eu falei, escuta, Edna é o nome dela. Eu falei, Edna, não tem um jeito de você arrumar alguém do coral para cantar no meu casamento? Ela falou, olha, melhor ainda, eu participo do coral, eu levo o coral. Eu falei, o coral você leva lá? Levo. E da onde que é o coral? É da igreja presbiteriana, né? Olha. Então, o coral da igreja presbiteriana, né? E cantou no meu casamento. Até o rapaz que gravou, né? Eu fiz o filme e uma gravação com um gravador geloso de fita, né? Esse amigo meu, ele faleceu, está fazendo um mês mais ou menos, sabe? Então, lá se vão, né, 54 anos, e eu estou com 82, quer dizer, nessa altura do campeonato, você já entra na marca de pênalti, na marca de pênalti, né? Mas Deus tem me dado saúde, se eu chegar até os 100, com qualidade de vida, está ótimo. Mas se não chegar também, eu sei para onde eu vou e com quem eu vou estar. Isso é que interessa. Que é a eternidade. Abraão teve um filho com quase 100 anos, né? Pois é. A Bíblia diz que Sara sorriu. Sara com 90. Então você veja, estamos falando de mais de 2.000 anos. Pois é. Então imagina só, nessa época, o escândalo que não seria. É verdade.
Hoje em dia tem a medicina, tem tratamento, tudo bem que não sabemos o amanhã, pertence a Deus, mas tem uma série de recursos que pode ser usado. É interessante que ele chegou a essa idade, mas no tempo de Jesus, a expectativa de vida, por incrível que pareça, no máximo 40 anos, 39, 40 anos. Olha, né? Só. Então, Jesus, a gente fala o jovem Jesus, 33 anos, né? Encerrou o ministério dele, por volta, né, dos 33, mas ele já estava perto do limite da expectativa de vida. Né? Naquela época. Naquela época. Então, cada época é uma época completamente diferente, né? Hoje falamos em 100 anos, os japoneses e os chineses vivem muito mais. É um estudo a ser feito aí, né? Chega a 115, 120, andando de bicicleta, caminhando. É incrível isso. Eu estive no Japão 2 vezes, você bate de frente toda hora com pessoas com mais de 100 anos com a maior facilidade e mais interessante, essas pessoas com trabalhos leves assim, com uma varinha, pegando um papelzinho que às vezes alguém joga no chão. São pessoas respeitadíssimas e produtivas, estão lá trabalhando ainda. Que é o que mantém vivo. Aliás, no estádio da Copa do Mundo, aqui no Brasil teve um exemplo desse, né? Os brasileiros jogaram lixo no estádio, aí eles vieram com luva recolhendo. Não deixaram nada de sujo, limparam o estádio. É cultural. Assim, rapidamente, né? É cultura, né? A cultura deles é essa. Né? Dr. Rossi, uma entrevista gostosa dessa, eu gostaria primeiro de agradecer o senhor pelo convite, por ter vindo aqui, ouvir a tua história. Eu sou o teu fã, o senhor sabe disso, tenho o maior respeito pela tua história, pela tua família, pela filha Ana, pela esposa que é vice-prefeito de Osasco, a família toda super abençoada, e espero que o senhor viva até mais de 100 anos, porque o senhor tem muita lenha para queimar, o senhor é lúcido, conversa, ativo, e tem que ensinar essa garotada aí as coisas boas, porque o passado é importante para construir o futuro. É verdade, é verdade. Eu estava falando da minha filha, né? Minha filha é a política da família. Minha esposa, ela é vice, mas ela sempre foi uma ajudadora, né? Sempre foi uma colaboradora, um braço direito meu. Nunca quis disputar a eleição, mas aconteceu num acordo político, queria o meu apoio, o atual prefeito, e nós acabamos apoiando. E a minha filha, que gosta de política, ela está no 3º mandato, já tem 19 anos de vida pública, faz um trabalho lindo com pessoas idosas, né? Com mulheres e com crianças. Né? Então eu admiro muito uma mulher de Deus, uma mulher que tem compromisso com a palavra, né? E íntegra, não entra naquele jogo, né? O que você quer, quando você quer para ser candidato assim, deixar de ser assado. Tem essas coisas na política que realmente é algo assim muito feio, muito ruim, né? E não tem nada a ver com democracia. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com a verdade, tem que ter um compromisso com as pessoas mais humildes, que foi essa a grande preocupação de Jesus, né? Com as pessoas menos favorecidas. Ele tinha um olhar diferenciado para as pessoas pobres, essa que é a verdade. Então, obrigado, eu que agradeço, Alex, e você também sempre convidado para participar lá da programação da Nova Difusora, e eu aceitei esse convite com muito prazer, e espero que aquilo que a gente falou aqui acrescente alguma coisa à vida espiritual de alguma pessoa que possa estar acompanhando essa conversa, que para alguns pode ser um negócio meio chato, mas eu vibro quando eu falo dessas coisas, porque eu sinto que pode servir para a vida de alguém. Eu que agradeço, estamos chegando ao final de mais um episódio. Quero agradecer a todos vocês pelas mensagens. Você pode acessar a nossa mídia social, @Canal A Mais pelo Instagram, e no YouTube, Canal A Mais. Por hora, agradeço a Deus pela tua presença, meu grande amigo, Dr. Rossi. Meu pai o admirava muito em vida e sempre falou que o senhor deixou um grande legado. Então, para mim é uma honra poder estender essa amizade contigo, viu? Do seu pai, que estava sempre lá na rádio, né? Sempre lá na rádio. Entusiasta do filhão, né? É verdade. Obrigado, gente. Tem um futuro bom na política, eu tenho certeza.
com fé em Deus. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Dr. Rossi, prefeito, deputado, pai, avô e essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Até a próxima.